Que expectativas nós podemos ter de um novo concurso da Receita Federal no ano de 2025? Vocês devem ter visto, hoje foi um dia muito importante, né, em relação ao concurso da Receita Federal, porque afinal de contas, no dia de hoje, né, tivemos lá no Diário Oficial a publicação da nomeação, né, do restante, né, dos 500 e poucos aprovados que ainda nós tínhamos ali na lista entre auditores, se eu não me engano, eram 199 auditores e o restante eram aprovados para o cargo de analista. Com isso daí, a Receita Federal completa ali a nomeação de mais de 1.200 pessoas, entre auditores e analistas, relativo ao último concurso, né? O último concurso que foi autorizado lá no governo Bolsonaro, né? O último concurso é do ano de 2022. E aí a gente, claro, fica naquela situação. E aí, né? E agora, vão ter outro concurso da Receita? Eu sei que muita gente que me acompanha aqui busca a Receita Federal e eu entendo muito bem por quê, afinal de contas, eu também fiz isso lá atrás, né? Fiz o concurso e consegui a minha aprovação tanto para auditor como para analista da Receita Federal. E desde já eu acompanho alunos que nesse momento estão já estudando para a Receita Federal. Eu estava falando agora com uma aluna da mentoria que ela está estudando desde já para o próximo concurso da Receita Federal. É o concurso que ela quer e, enfim, está lá, está seguindo. Se tiver algum outro fisco estadual no meio do caminho que faça sentido, ela vai até prestar, mas ela não tem grandes interesses de sair viajando pelo Brasil fazendo qualquer fisco, não. O grande objetivo dela é realmente a Receita Federal. Inclusive, né, sendo do seu interesse, lembre-se, o WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo, tá? Manda mensagem, pergunta como você faz para entrar na minha mentoria individual, seja para a Receita Federal, para os outros fiscos, para o concurso que você quiser. Mas então, o que acontece, pessoal? Esse passo de hoje era para mim um passo muito importante, porque enquanto a Receita Federal não terminasse de zerar a lista de aprovados do último concurso, não tinha nem como a gente pensar na Receita começar a fazer um barulho, começar a fazer uma pressão para um novo concurso e coisa assim. Não adianta. Ela tinha que estar focada na pressão. E aí eu estou falando realmente do lado político da coisa, tá? A Receita tinha que estar focada na pressão para quê? Para nomear essa galera, para colocar esse pessoal para dentro. Então, assim, uma vez resolvido esse problema, superada essa fase importante, da agora para frente, o que vai acontecer? Vocês que já acompanham aí o ciclo orçamentário, já têm uma ideia melhor como essas coisas funcionam, eu me lembro muito bem, quando eu estava na Receita Federal, era ali por volta do mês de março que nós éramos solicitados para oferecer isso quando eu já estava em Brasília, ou seja, nas unidades centrais da Receita Federal, cuidando já de coisas relacionadas à gestão da Receita Federal. Para quem não sabe, eu fui chefe da divisão de fiscalização aduaneira nacional, tá? Divisão de fiscalização aduaneira da Coordenação Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal. Coordenava todo o trabalho, né, das equipes de fiscalização aduaneira no Brasil inteiro. Foi um período bem interessante, aprendi muito com isso, inclusive. Mas nesse momento, né, que ali por volta do mês de março, a gente já tem que elaborar ali o que a gente tem em termos de proposta de orçamento já para o ano seguinte. E isso vai sendo consolidado, vai subindo na cadeia, né? Vai sendo consolidado dentro da própria Receita Federal, dentro da própria coordenação geral, no meu caso, a área aduaneira, junta isso com as outras coordenações, chega lá, consolida todo o pedido de orçamento da Receita Federal ali pelo secretário da Receita, isso vai para o ministro da Fazenda, que vai consolidar com a Secretaria do Tesouro, com as demais secretarias que estão ali embaixo do Ministério da Fazenda, para a partir dali ter uma proposta de orçamento que é enviada para o Ministério do Planejamento, e o Ministério do Planejamento, aí esse junta os pedidos de todo mundo, né, para elaborar, para confeccionar o orçamento de 2025. E aí o que acontece? Os órgãos públicos têm até o mês de maio, até o final do mês de maio, para enviar os seus pedidos. E quando a gente fala de orçamento, a gente está falando também de orçamento para realizar concurso, tá? Então, por exemplo, se a Receita Federal ela quer fazer um concurso enfim, para trazer novos servidores, ela precisa, claro, prever, né, a receita que vai entrar por conta do concurso, porque quando você faz um concurso, vai ter gente pagando taxa de inscrição, portanto, entra uma receita,
tem a despesa com pagamento da banca organizadora e tem também, naturalmente, a previsão ali de gasto com esses novos servidores, né? Porque você vai ter que pagar salário desses novos servidores uma vez que eles tomarem posse. Então, você tem que fazer alguma previsão de quando esse pessoal vai entrar, porque isso tem um impacto no orçamento. Onde eu estou querendo chegar? Até o mês de maio, até o final do mês de maio, os órgãos precisam, e é o caso da Receita Federal, ela tem até o final de maio para mandar para o Ministério do Planejamento o seu eventual pedido de concurso. A Receita Federal, como a gente está agora, mês de dezembro, zerou a lista de aprovados do último concurso, a Receita muito provavelmente vai fazer isso. Ela vai ter agora de janeiro para frente para fazer esse trabalho interno, a área de gestão de pessoas lá da Receita Federal vai ter esse período para fazer esse trabalho interno, para já avaliar as necessidades de novos servidores. A Receita Federal tem um ritmo muito forte de aposentadorias. Para quem não sabe, a Receita Federal ela tinha um número de servidores, aí ela fez o concurso de 2022, esse número de servidores foi caindo, caindo, caindo. Aí a Receita Federal nomeou 699 aprovados na primeira chamada, o número de servidores aumentou, né? E aí ele voltou a cair de novo, voltou para um patamar abaixo do que estava lá no início, antes de ter o concurso. Então, mesmo tendo entrado os 699, a Receita estava com menos servidores do que lá no início. Agora deve ter passado um pouco, porque vão entrar, né, esses 500 e tantos, mas daqui para o meio do ano que vem, para o fim do ano que vem, já cai de novo, já vai estar abaixo do que tinha antes de ter realizado o concurso, que já era um mínimo histórico da Receita Federal, tá? Já era um mínimo histórico, porque a Receita ficou ali mais de 10 anos sem ter concurso. Então, o que acontece? É muito provável que da agora para o mês de maio eles se organizem quanto a isso daí e a gente veja ali por volta de maio a Receita formalizando um pedido de novo concurso, sim. Eu não acho que é nada de outro mundo a gente esperar que a Receita faça uma solicitação de um novo concurso ali para o mês de maio. Dali para frente, é um trabalho político, tá? É um trabalho político, tem todo um trabalho de bastidores ali para tentar fazer valer o seu pedido e não o pedido do coleguinha, o pedido lá do outro ministério e assim por diante. É assim que funciona a discussão orçamentária. A Receita, naturalmente, vai tentar fazer valer o seu pedido, outros órgãos também. Cabe ali ao Ministério do Planejamento, junto agora do Ministério da Gestão, né, da ministra Esther Dweck, analisarem esses vários pedidos e decidirem por quais daqueles pedidos ali vão ser aceitos, vão ser incorporados no orçamento. O que acontece? Eu entendo que é muito provável que a Receita Federal não queira perder a chance de fazer um novo concurso ainda no governo Lula, tá? Porque nós sabemos que a Receita ela ficou em um período grande sem conseguir uma autorização de concurso. O último tinha sido em 2014, foi ter de novo em 2022. E vai saber o que vai acontecer no próximo governo. A gente sabe que e aí, não é questão de gostar de uma ideologia de outra, não é isso, mas assim, eu acho que, independente aí do espectro ideológico seu, eu acho que você vai concordar comigo que esses governos, como o governo do Lula, eles têm um apetite maior por nomear servidores públicos do que governos com outro viés ideológico, foi o que a gente observou no governo do Bolsonaro. Embora esse último concurso da Receita Federal, vale a pena lembrar, foi sim realizado pelo governo Bolsonaro, né? E nós tivemos outros, né? Teve IBAMA, teve CMBio, teve Polícia Federal, enfim, não é que também o outro governo lá não faz nenhum concurso, mas a gente sabe que são visões de mundo diferentes. E eu entendo que a Receita Federal, até por uma questão estratégica, ela vai tentar, poxa, é melhor a gente tentar garantir um novo concurso ainda nesse governo, vai saber o que vai acontecer de 2026 para frente, né? Então, eu acho muito provável que eles briguem. Talvez, eu acho difícil que eles consigam ainda uma autorização formal em 2025, sendo bem transparente com vocês, mas de 2025 ali para 2026, ali já, quem sabe, né, eles já consigam efetivamente garantir alguma coisa, tá? O mais importante é você ter clareza de que a sua preparação para a Receita Federal, ela tem que começar logo mesmo, e você tem que começar, e a maneira de você estudar e não ficar totalmente perdido, é você olhar também para os outros concursos. Hoje, a Receita Federal tem uma característica bem interessante,
porque com o tempo ela acabou incorporando várias matérias importantes da área de controle também. Se você pega o último edital da Receita Federal, ele já trouxe, além da administração financeira e orçamentária, que é uma matéria muito importante na área de controle, e o direito administrativo, que também é super importante na área de controle, nós tivemos a cobrança de contabilidade pública, que é muito importante na área de controle e não caía na Receita Federal. E nós tivemos a volta da matéria de economia e finanças públicas, que inclusive tinha caído lá atrás no meu concurso. Nós tivemos a volta da economia e finanças públicas, que também está muito presente. Você pegar o último edital do TCU, esse conteúdo está todo lá. Então, parece para mim que está tendo um aumento da sinergia entre os concursos fiscais e de controle. São vários. Não é só a Receita Federal que cobrou contabilidade pública. Agora mesmo, vamos ter prova daqui a pouco do fisco lá de Porto Alegre, veio contabilidade pública também. Então, assim, a gente percebe que hoje um estudo para a Receita Federal te prepara para brigar por outros concursos fiscais, mas também te prepara, caso seja o seu interesse, para brigar por outros concursos da área de controle. Na prática, se você estiver estudando o edital da Receita Federal do jeito que ele é hoje e quiser, não quer saber, eu vou fazer prova do TCU. Você vai ter que estudar controle externo, naturalmente, que é uma matéria bem específica da área de controle, e vai ter uma outra coisa dentro das outras matérias. Pode ser que estejam fugindo aqui alguma matéria para mim, mas é pouca coisa, tá? Pouca coisa, em particular, perto do que já foi um dia. Então, eu acredito que vale muito a pena, se você tem o interesse de ser auditor da Receita Federal, assim como eu fui, eu acho que faz muito sentido você já começar logo o seu projeto da Receita Federal, torcendo para que haja uma autorização de concurso, mas enquanto essa autorização não vem, você ir olhando para o lado. E primeiro, naturalmente, você tem que formar uma bagagem inicial, né? Não dá também para você, vou começar a estudar e amanhã eu faço um concurso. Não é assim. Forma uma bagagem inicial e começa a olhar para o lado. Vou fazer aqui um concurso da área fiscal, ou então vou fazer aqui um concurso da área de controle, no momento adequado, claro, da sua preparação, onde você vai dar um tiro curto, onde você vai pegar mais uma, duas matérias, três matérias específicas daquele concurso, vai ver aquilo para chegar competitivo. Dá para você ir fazendo isso, e enquanto isso, você vai aguardando pacientemente uma nova autorização da Receita Federal. Só que você vai se posicionar muito bem para essa briga. Na hora que efetivamente essa briga acontecer, você vai estar muito bem posicionado. Tá? Isso se não tiver passado em um concurso já e botou o burro na sombra. Não, passei aqui num fisco que paga mais do que a Receita Federal, não tem por que eu continuar estudando, estou tranquilo aqui. Às vezes você vai optar por parar no meio do caminho mesmo, mas vai ser bom para você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Vou torcer para que você opte por entrar na minha mentoria individual e, sendo do seu interesse, o WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Você manda uma mensagem e pergunta como você faz para ser acompanhado por mim. Eu vou te receber individualmente, eu vou te orientar individualmente, eu vou conhecer você, eu vou elaborar um projeto de estudos para você e nós vamos acompanhando juntos ao longo do tempo, sempre trocando mensagem, você no meu WhatsApp pessoal, a gente fazendo reuniões individuais e assim por diante. Vai ser um trabalho bem bacana de fazer, sendo do seu interesse. O WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.